Fala, papito. Papai, papai, eu muito te amo. Papito, fala, papito. Fala, galera! Começando mais um Fala Papito News. Hoje a gente estreia um novo quadro aqui dentro do FP News e vai se chamar Os Laços e os Nós. Já dá para imaginar que a gente vai falar sobre algumas coisas bem interessantes. Aqui, a ideia é mergulhar nas histórias e reflexões de quem vive, estuda e transforma a parentalidade todos os dias. E para dividir essa série comigo, eu recebo uma convidada que já é referência. Mãe da Maitê, de 6 anos, que ama explorar a cultura do Recife com a filha, ao mesmo tempo que também curte ficar em casa com ela. É psicóloga recifense, especialista em maternidade e parentalidade. Pérola Fonseca, seja muito bem-vinda. É uma alegria te receber aqui no Fala Papito. Obrigada também, Deco, por essa chamada, por esse convite para participar desse programa. E antes eu queria também te presentear com esse livro, que fala um pouquinho sobre a relação pai e filha para essa dupla, Deco e Mariá. Vixe, Maria, eu já sei que eu vou chorar do começo ao fim. Muito obrigado. Vou ler e depois eu gravo um vídeo sobre ele. Prometido já. Maravilha. Esse espaço hoje aqui é sobre vínculo, sobre desafio e também sobre esperança. Então, a gente vai conversar sobre aquilo que muitas vezes nos atravessa e, ao mesmo tempo, nos une, o cuidado. Pérola, vamos para o primeiro tema que a gente vai discutir, que a gente vai conversar, que é o burnout materno. E eu já vou começar te perguntando, quando a gente fala de burnout materno, muitas pessoas ainda confundem com o cansaço normal da maternidade. O que, de fato, diferencia o burnout desse desgaste do cotidiano para a mulher, para a mãe? Perfeito, Deco, essa pergunta. Muitas pessoas têm essa dúvida. A gente precisa saber que antes de 9 a cada 10 mulheres no Brasil sofrem do burnout materno. E o cansaço, a gente diferencia, porque o cansaço é aquela sensação de noites mal dormidas, de que numa noite posterior a gente consegue, né, se recuperar, né, tendo uma noite, né, boa de sono, pela rotina do cansaço mesmo do trabalho, mas aí com essa, né, essa perspectiva daquela sensação de estar sempre com coisas, né, a fazer, né, geralmente uma pausa, né, um apoio, né, uma boa noite de sono vai ajudar a recuperar essa energia, né, que foi, né, ali gasta naquele momento. Mas o burnout não, tá? O burnout ele é mais persistente, ele é mais corrosivo, que a gente fala, né, e se manifesta mais pelo distanciamento até da relação dos filhos, né? A mãe começa a se distanciar um pouco dessa relação afetiva, tem a sensação do fracasso constante, a perda de alegria em momentos que deveriam ser, né, de afeto. Então, existe essa diferenciação que a gente dá do cansaço normal, né, que existe uma recuperação, né, mas o burnout não, ele é mais uma sensação mais persistente. O burnout, ele tem relação com a fase da criança, vamos dizer assim. É mais comum acontecer quando é nos primeiros anos, ou então ali no puerpério, alguma coisa assim, ou ele pode acontecer a qualquer momento para a mãe? Então, é importante a gente frisar que o burnout materno ele não é um problema individual da mãe, não é uma fraqueza, mas consequência, né, do que a gente fala de um modelo social de sobrecarga, né, e que isola as mulheres, de certa forma, né? Então, é reflexo de uma sociedade que a gente fala que o cuidado ele é uma obrigação, né, das mães e não uma responsabilidade compartilhada. Né? Quando a gente tem aquela frase que eu acho que era muito utilizada entre nossos antepassados, você que pariu, Mateus, que balance. Né? Uma frase que a gente hoje a gente desmistifica, porque a gente fala que, até aquele provérbio africano que a gente fala muito, é preciso toda uma aldeia para a gente cuidar de uma criança.
né? Então, da gente entender que essa responsabilidade precisa ser compartilhada e não apenas colocada ali sobre o peso, né, das mulheres, mães, né? E existem causas, sim, né, quando você fala, né, de, por exemplo, uma ausência, né, da rede de apoio, né, para aquela mulher, principalmente, né, nos primeiros meses, né, quando você fala tem um bebezinho pequeno, né, ali recém-chegado na família, né, sem a família por perto, isso torna-se mais mais sobrecarga, né, para essa mãe, né, ou até o próprio companheiro, né, que não compartilha efetivamente desse cuidado quando a gente fala, né, a sobrecarga doméstica. A mulher hoje em dia ela está mais atuante no mercado de trabalho, né, isso mudou, né, historicamente. Então, fora o trabalho, né, que já exerce, somado aí, né, a sobrecarga doméstica, né, vai somar aí ao trabalho, né, remunerado que ela já exerce, criando aí muitas vezes jornada dupla, jornada tripla, né? A questão também, Deco, que hoje com o excesso, né, das redes sociais, né, a idealização da mãe perfeita, né, isso acontece Sim. muito, eu recebo muito no consultório. Hoje em dia as mães se sentindo muito culpadas, né? Aquele ditado, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né, na ideia de que a mãe tem que estar sempre perfeita, sempre sorrindo, não pode chorar se não passa para o bebê, né? Então, a gente precisa separar um pouco, principalmente na clínica, quando eu recebo, dessa ideia de idealização da maternidade, dessa romantização, né? E da maternidade real, de fato, né? Então, isso acaba gerando uma culpa ali para aquela mulher, né? Então, isso é mais uma sobrecarga que a gente coloca ali no colo daquela mulher nesse sentido. Eu ia até te perguntar, a minha pergunta seria assim, a culpa materna não é uma culpa do que a mãe sente, mas é uma culpa que a sociedade impõe, né, do que ela espera que a mãe seja responsável e responda sobre aquilo. Então, assim, a culpa materna já é até uma forma de gatilho para o burnout, porque quando você comenta que uma carga de trabalho, a carga de trabalho, o segundo, terceiro turno, coisas, vamos lá, situações adicionais terminam contribuindo para que o burnout aconteça. Então, o burnout, ele é como se ele fosse uma consequência, né? Como se fosse o limite até onde a mãe aguenta, quando chega uma hora que ela diz, cara, não dá mais. Será que faz sentido isso? Sim, faz sentido, né? Principalmente quando a gente fala de o burnout materno, é como se a gente pudesse pensar, né? Fosse o espelho de uma sociedade que não cuida de quem cuida. Recentemente teve até acho que foi no Fantástico, eu vi uma entrevista fantástica, no Fantástico, sobre essa questão. Perguntaram, né, a várias pessoas, né, diferenças de gêneros, homens e mulheres, quem cuidava, né, da casa, quem cuidava de um idoso doente, quem cuidava, e a resposta, né, 99,9% foram as mulheres. Né? Então, de fato, é reflexo, né, de uma sociedade que coloca aquele peso do cuidado, né, sobretudo para essas mulheres. E aí, assim, tu comentaste que 9 em cada 10 mães do Brasil, né, já apresentaram algum sintoma de burnout. Quando tu fala já apresentaram algum sintoma, isso quer dizer o quê? Assim, nem todo mundo chega efetivamente a ter o burnout, que é o limite lá, mas que muita gente meio que sente um pouco do que aquilo, ou o que seria as sensações do burnout, é isso? Isso. Muitas mulheres atravessam esse burnout materno, assim como logo no início não tem aquele processo, logo após a gente receber o bebê, pós-parto, do baby blues, que ali é um processo ali, digamos assim, um passageiro que a mulher sente, né, labilidade do humor, né, uma irritabilidade, mas aquilo ali vai passar. E aí, se perdura, vira-se uma depressão pós-parto, que a gente fala, né? Que já é uma doença psíquica. Né? O burnout, assim como o baby blues, não, assim como a depressão pós-parto, às vezes muitas mulheres, né, elas têm, mas não percebem, e as pessoas que estão, né, no entorno também não percebem. Então, acho que, principalmente, essa questão da gente estar aqui informando, né, se atualizando, munindo as pessoas que estão no entorno de informação para entender quando aquela mãe está adoecida, está precisando de ajuda, está precisando de algum suporte. Então, acho que
isso que a gente faz com a informação, né, é importante nesse sentido, para a gente entender quando é que aquela mãe, né, está precisando de um apoio, de uma ajuda, até de um apoio psicológico. Então, já era a minha pergunta. Como é que um pai pode ajudar uma mãe? O que é que ele precisa? Quais são os sinais que ele precisa começar a olhar para que ele possa identificar que a esposa dele, a mãe do filho dele, está precisando de ajuda e o que fazer? Perfeito. Né? Eu até queria perguntar para você também o que é que a gente pode pensar em fazer juntos, né? Porque, principalmente, aquela mãe, você percebe a vinculação com aquele filho, ela não tem uma certa qualidade, tá? Existe um certo distanciamento, existe certo uma presença física, mas apenas física, não emocional, não ali uma disponibilidade para estar ali, né, para brincar, para estar ali, né, efetivamente com aquela criança, né, sem energia. No corpo mesmo, né, surgem dores, né, crônicas, surge insônia, né, essa oscilação do humor também é muito presente naquela mãe. De repente ela está rindo e de repente ela está chorando, né, aquilo se perdura, sabe, Deco, por semanas. Você percebe, né, a sua companheira ali de uma forma que ela não estava antes. Né? Então, acho que é como se fosse... o burnout não é só da mente, é um colapso no corpo inteiro, tá? Diante dessa sobrecarga. Não só, né, que a gente fala física, mas também emocional. Eu acho, Pérola, que eu vou até mais além. Eu não acho que nem seja uma responsabilidade só do pai. Eu acho que todo mundo que tem alguma relação com uma mãe que recém-pariu, vamos dizer assim, precisa ter um olhar para ela, para a mãe. Por quê? A minha sensação é que as pessoas só estão preocupadas com o bebê, né? E assim, como é que tá Maria? E aí, Maria tá bem? Maria ganhou peso? Maria isso? Maria aquilo? Maria não sei o quê? E a Aline? Ninguém pergunta, né? E a Aline? Tanto é que, claro, e aí eu preciso também admitir que eu só comecei a entender e perceber isso depois que a minha filha nasceu e, na verdade, não depois. Um pouco antes disso, eu li sobre e eu fazia questão de que o mesmo olhar que eu tivesse para a Maria, eu teria para a Aline também, né? Durante o período de pós-parto, primeiros dias ali, os primeiros meses. E para mim, por exemplo, a Aline teve uma dificuldade grande de amamentação, né? Ela não se deu bem mas para ela era um sacrifício, sabe? E eu sabia que eu tentava fazer o máximo possível para ajudá-la naquele momento, sabe? Mas ela teve depressão pós-parto e a gente precisou estar muito junto para poder passar por isso e seguir, né? Porque a gente não podia também, e era pandemia, né? Lockdown, era um negócio bem, bem, bem complicado. Mas eu acho que é isso, eu acho que as pessoas precisam ter esse olhar, não só sobre o bebê, mas também sobre a mãe, né? Eu acho que é super importante. A gente tem uma cultura aqui bem interessante, que eu percebi isso depois, quando até tive contato com outras mães que moram no Brasil, mas que tiveram seus filhos, né? Europa, Estados Unidos. As pessoas, quando têm filhos aqui, a gente vai levar presente para o bebê e faz uma festa no quarto, inclusive, né? Muitos, né? E aí, isso que você falou, né? Cadê o bebê? E querem ver o bebê, querem pegar no bebê, e a mãe fica ali, né? Um pouco isolada. Né? Isso para eles assim é inconcebível lá fora, assim. Primeiro eles não fazem festa, não recebem, até porque a gente fala de um cuidado, né? Quando for visitar o bebê, a mulher ali muito frágil, né? Logo após de ter, né, o bebê, e aquele bebê também ali muito vulnerável, né? Não pode ter contato com, enfim, com doenças, né? E as pessoas sem poder pegar na mãozinha, né? Aquele slogan, né? Não pegue na mãozinha do bebê. E as pessoas vão para visitar aquele bebê, né? E não perguntam como é que está essa mãe, cuidar dessa mãe, desse pai também, né? Recém, né? Inaugurado ali, né? Como pai. E depois que eu tive filho, né? Filha, e me conectei também com isso, eu tive esse outro olhar também, de quando eu for, né? Vá visitar uma mãe, leva uma comida quentinha, né? Lave os pratos, né?
ajuda, o que é que você está precisando, né? Vai lá tomar um banho enquanto eu fico com o recém-nascido. Minha irmã, Joca, que é até minha filhada, ele tá com 1 ano e 3 meses, mas ele não consegue dormir ainda longe da minha irmã. Eu digo, bota ele para minha casa um dia. Ele vai ter que dormir, ou ele vai dormir, ou ele vai passar a noite acordado. Eu passo a noite acordado com ele, mas se a gente não começar a fazer isso, você nunca vai ter uma noite de sono. Quanto tempo você não tem uma noite de sono que você precisa para descansar, para dormir, para não saber a hora que vai acordar, para não sei. Ah, é fácil, não é, mas precisa fazer, né? Então, assim, eu acho que talvez a gente Isso. precisa tomar algumas atitudes mais, né, de Perfeito, apoio. Deco, essa questão da rotina do sono. Eu percebo muito as pacientes que chegam, né, de que, mas ele só dorme comigo. E aí esse pai não entra, que é importantíssimo, né? A gente fala da dia de mãe e bebê, mas o pai chega ali para separar aquela relação, aquela fusão mãe e bebê, para mostrar, a gente fala, o pai é o mundo para aquele bebê. Então é importante que aquele pai entre para separar aquela relação e também para que aquela mãe possa, né, ter uma noite de sono, possa tomar um banho, possa descansar. Né? E muitas não deixam aquele pai entrar. Eu percebo. Não, mas você já tentou isso que você falou, né? Vai passar, vai, mas as crianças são bem adaptáveis, ela precisa também do colo desse pai, ela precisa também sentir com aquele pai também é colo, é segurança para aquele bebê também, né? Então, assim, isso acontece muito também, que é o que a gente vai falar aí sobre essa questão também de compartilhar, né, essas tarefas. Perfeito. E eu acho que vale comentar que existe um projeto de lei, né, o 5063 de 2023, que propõe, né, psicoterapia gratuita, creches e licença compartilhada. A gente até está discutindo hoje a licença paternidade, né? E é assim, é um projeto que é urgente e que demora muito, né, para avançar, porque se a gente olhar, as nossas leis sobre isso são muito atrasadas, né, e no mundo afora eles estão muito mais atualizados do que a gente. É só olhar para a maior parte dos países que têm um desenvolvimento melhor, que são no primeiro mundo, o que for, que vão perceber que essa questão da licença, do apoio, da creche, do apoio à saúde mental da família, são coisas importantes. Sim. Mais uma vez, né? Eu atendo brasileiros que moram fora, né? São casados com, né, estrangeiros e eles têm essa licença paternidade compartilhada, né, estendida por mais de 2 anos, né? Perfeito, assim. Quando a gente escuta, né, a gente poder aqui, a gente vê que, né, 5 dias, 15 dias para quem é servidor, então, assim, né? É nada. Quando o pai está começando a criar o vínculo ali com aquela criança, ele precisa retornar, voltar a trabalhar e aquela mãe ali, ela vai ficar só, né? A mãe solo, né? Nesse sentido, se não tiver uma rede de apoio, né, efetiva, né, se não tiver a família ali por perto, né, e o que a gente vê nos dados é que, de fato, né, as mães, né, sobretudo, né, a maioria, né, a gente fala, né, elas são mães solo, né, e são mães que, mesmo casadas, né, elas são solo porque o pai, né, precisa, né, trabalhar para prover, passa o dia na rua e, né, acaba, né... E chega cansado. E chega cansado. Eu adoro isso. Eu acho massa. Eu trabalho para botar as coisas em casa e chego cansado, então não vou fazer nada. Né? O filho não é meu. Sim, É isso, aí né? é a dupla, tripla, que a gente fala, né? Jornada aí de trabalho para essa mãe, né? E essa lei, né? Que a gente fala, esse projeto de lei, ele, de fato, né? Está chegando, a gente precisa, né? Garantir com que, né, esse atendimento psicológico gratuito é importantíssimo, esses grupos de apoio que a gente fala, né, principalmente para essas mães, né, hoje em dia tem o WhatsApp, né, que eu falo muito para as mães, né, não se isolem, né, conversem, compartilhem, grupo de WhatsApp, né, esses horários flexíveis também, né, que vai ter, né, essa proposta de projeto de lei, possibilidade de trabalho remoto também, né, essas creches integrais para essas mães, né, possam também, né, trabalhar, né, essa política de divisão de tarefas também familiares são importantes, né, para a gente também, né, conversar sobre isso e dizer, olha, né, o pai voltou cansado, mas ele pode também, né, ali fazer, né, uma coisa ou outra para que aquela mãe não fique tão sobrecarregada, chegue a que são essas mães exatamente, né, somando aí, né, as noites mal dormidas, né, o excesso de horas de trabalho, né, doméstico, né, que teve uma noite mal dormida e no outro dia precisa trabalhar, né, 8 horas da manhã. Então, isso vai somando, chega uma hora que o corpo
entra em colapso, que é aí que acontece esse burnout materno. Pérola, muito obrigado. Eu acho que deu para entender muita coisa sobre esse burnout, mas eu queria dizer para quem está assistindo, se você conhece uma mãe que está cansada demais, que está estressada demais, que está triste demais, que está qualquer coisa que não seja legal demais, você precisa fazer alguma coisa por ela. E não espere. Faça logo. Você não precisa ser o pai, o marido, você pode ser amiga, a família, qualquer pessoa. Pode ser uma vizinha, se coloca à disposição, né? Então, eu acho que para quem assistiu esse Fala Papito News sobre burnout materno, eu acho que mais do que aprendizado, ele se transformou em uma missão a partir de agora. Muito obrigado, Pérola. Obrigada também, Deco. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Fala, papito. Papai, papai, eu vou no tirão.